Queridos, mas eu vou ser breve em minhas palavras. Naquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero meditar com os irmãos a respeito de um assunto que ele é muito relevante. E ele tem sido falado ao longo da história da igreja. E eu creio que vai ser falado até o arrebatamento da igreja. Inclusive nos dias de hoje, é um dos assuntos atuais também, é relevante e atual. Eu desconheço uma pessoa que não passou pelo tema ao qual eu vou ministrar nessa noite. Inclusive tem pessoas que estão passando por isso nesse exato momento. É uma palavra que tem falado muito comigo, e diz que a melhor pregação é aquela que você vive e transmite ela, é o seu testemunho de vida. E eu acho que eu sou quase PhD nesse assunto, que eu vivi isso, temos vivido isso, temos vivido também o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pastor, então, que assunto é esse? Queridos, eu dei o tema de providência no deserto, ou vencendo no deserto, a maneira que você achar melhor. O que é um deserto? Toda vez que nós falamos em deserto, nós já pensamos naquele monte de areia. E de fato, existem desertos assim. O que é um deserto? Um deserto é um lugar de terra seca, de sol escaldante, tempestades de areia, um calor esturricante durante o dia e à noite um frio terrível. Eu puxei de uma fonte um estudo que a NASA fez. Incrivelmente, dos 42, 45 graus durante o dia, à noite cai para incríveis 4 graus. Ou seja, o deserto, se nós olharmos com o olhar humano, com o entendimento humano, é um local quase que impossível de se estar, de se viver nele, de estar nele. É um lugar de solidão, é um lugar de tratamento. E muitas vezes, talvez por atitudes nossas, nós entramos nele de graça. Com algumas atitudes nossas, com algumas ações nossas, com algumas decisões nossas. E em outras situações nós somos empurrados também, nós somos colocados lá. Então o deserto, ele é tudo isso. Enfim, nós podemos resumir que deserto é lugar difícil de se estar. Quantos já passaram por desertos assim? Diga glória a Deus. Então você sabe do que eu estou falando. Você sabe muito bem e entende do assunto. E eu conheço pessoas que nesse exato momento estão vivendo em um completo deserto. Agora, o interessante, nós vamos entrar dentro da palavra que eu vou ler para os irmãos, é que a permanência minha no deserto vai depender da maneira que eu vou reagir. Vou dizer mais uma vez, o meu tempo de permanência no deserto vai depender da maneira que eu vou agir, que eu vou reagir diante das circunstâncias, diante dessa situação ao qual eu estou vivendo. Se nós pegarmos o povo de Israel, quando saiu do Egito, aquela jornada que era para durar entre 20 e 30 dias, ela perdurou por 40 anos, devido a atitudes da maneira como eles se comportaram no deserto. Diga assim, misericórdia. Diga assim, a minha permanência na provação, no deserto, dependerá da minha atitude, da maneira que eu vou agir, da maneira que eu vou me comportar diante de tal situação, diante de tal circunstância. E muitas vezes, a olho nu, é praticamente impossível se sair do deserto. E aplicando isso para as nossas vidas, nós sabemos que cada deserto tem sua característica. Se nós pegarmos o deserto do Saara, é só areia, quase não tem vegetação. Se nós pegarmos já os desertos que existem ali na Judéia, em Israel, são desertos de pedras, pedregulhos. Eu estive lá, eu vi lá com os meus próprios olhos. Mas é incrível que quando se está no propósito de Deus,
é possível se produzir até mesmo no deserto. É possível prosperar até mesmo no meio do deserto. Diga assim: eu creio. Queridos, existem desertos familiares, desertos de enfermidade, problemas financeiros, problemas de vício e por aí afora. Enfim, vivemos tempos difíceis. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga assim comigo: quem perseverar até o fim será salvo. E muitas vezes, meu querido, esse deserto, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, já para nós entrarmos aqui. Se nós não tivermos uma vida no altar, uma fé em Deus, se nós não soubermos quem nós somos no Senhor de fato, nós entraremos em um descontrole totalmente emocional. Nos tornaremos pessoas desequilibradas, se não soubermos a nossa identidade, quem nós somos no Senhor. Diga assim: diga forte, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Queridos, como eu disse, a nossa atitude no deserto vai mudar toda a minha trajetória. Vai mudar tudo. A partir do momento em que eu ter a convicção, a plena certeza de que eu sou filho de Deus, de eu que tiver essa convicção no meu espírito, eu terei certeza de que independente do local aonde eu estiver, o Senhor estará comigo, porque eu sou filho dele. Tem filho de Deus aqui nessa hora? Diga glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta já, eu vou ler o versículo. Capítulo 3, Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que houve um homem por nome de João Batista. Você lê o capítulo 3 aí, eu vou discorrer e vou ler o versículo depois. Que ele estava batizando no deserto da Judéia. E todos do Jordão, de Samaria, da adjacência, Jerusalém, vinham estar com ele para ser batizado por ele. E nesse exato momento em que ele estava ali, a Bíblia diz que chegou Jesus. Agora vamos no versículo ali, o batismo de Jesus. Versículo 16, acompanhe comigo aí por gentileza. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu me alegro. Naquele exato momento ali, houve uma declaração pública, diante de todos os que estavam ali, de que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus tinha essa plena convicção. Sabe por quê, pastor? A partir daquele momento ali, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para onde? Para o deserto. Diga: para o deserto. Queridos, e muitas vezes, nós vamos estar discorrendo isso aqui, quando nós somos conduzidos ao deserto, quando nós estamos passando por alguma provação, provocada por mim, ou por terceiro, ou espiritual, quando eu sou colocado ali, às vezes eu fico tão focado no que está acontecendo naquele momento ali, em volta de mim, que muitas vezes eu esqueço o que está acontecendo, um mar de infinidade de oportunidades que Deus está gerando para me tirar daquela situação. Diga glória a Deus. Mas antes de Jesus chegar ao deserto, a Bíblia diz que houve uma voz dos céus: este é o meu filho amado. Queridos, eu tenho conversado com pessoas que dizem ser cristãos, que servem a Deus, que desconhecem a paternidade de Deus.
Tratam Deus como se fosse um Deus carrasco, um Deus que está tão longe, sendo que Deus está tão perto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus hoje, ele habita dentro de mim e dentro de você, e o meu Espírito testifica com o Espírito Santo de Deus de que eu sou, quem? Filho de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Queridos, às vezes nós estamos tão focados em estar no deserto, que nós não reagimos. O deserto muitas vezes ele nos imobiliza, ele tenta tirar as nossas forças, minar as nossas forças, a nossa fé, e muitas vezes tentar fazer com que nós perdemos até mesmo a nossa fé. E é nesse exato momento que o maligno chega. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, a Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que conduziu o Senhor Jesus ao deserto. E ali ele foi tentado por 40 noites, 40 dias e 40 noites. Ele ficou ali. E no momento de fragilidade, ele sempre aparece. No momento em que nós estamos frágeis, ele sempre aparece para soprar em nossos ouvidos. Mas Jesus não estava focado nisso. A Bíblia diz que depois de 40 dias, o inimigo aproximou-se para tentar tirar o Senhor Jesus de foco. Queridos, é no meio do deserto que nós somos promovidos pelo Senhor. É nos maiores momentos de provações que acontecem-se os maiores milagres, que o socorro vem. Mas nesse exato momento também, se nós não estarmos fundados, alicerçados na rocha que é Jesus, e dermos ouvido ao que o inimigo falar, nós vamos nos desviar da rota que é Cristo Jesus. Diga assim, tenha misericórdia, Senhor. Então é nesse momento que o maligno chega e tenta minar a minha e a sua fé. Mas Jesus, enquanto ele estava sendo tentado ali, ele tinha uma certeza, meus queridos. Aquela voz ecoava, Hermínio, no seu espírito. Ele tinha certeza de quem ele era, de onde ele veio, para onde ele estava indo. E ele tinha certeza que o alvo era muito maior, o qual é o deserto que ele estava passando. Deixa eu te dizer algo para você nessa noite. Essa prova que você está passando não é nada perto daquilo que Deus vai entregar na sua vida. Diga glória a Deus. Querido, deserto é lugar de promoção de Deus, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te promover em nome do Senhor Jesus. Deus vai mudar a sua história. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, você é meu filho amado. Você é meu filho, o meu espírito habita em você. Diga glória a Deus. Querido, não, você estando com Deus, não existe lugar, não existe deserto, não existe tempestade, não existe lugar nenhum em que Deus não possa realizar um milagre na sua vida, quando eu tenho a certeza de quem eu sou, filho de Deus. Diga assim, eu sou filho. Fique de pé comigo, só um minutinho, só para nós fazermos um ato profético aqui. Queridos, aquela voz, ela ecoava no Espírito de Jesus, quando o inimigo falava, aquela voz falava, tu és o meu filho amado. Eu tenho grandes planos na sua vida, eu vou mudar a sua história. É o que o Senhor está falando para você aqui nessa noite. Feche os teus olhos, olha comigo assim, Espírito Santo, eu tenho a plena certeza e a convicção de que eu sou filho do Deus Altíssimo. Diga assim, essa prova que eu estou passando não é nada próximo daquilo que o Senhor vai entregar, já entregou para mim nesta noite. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Assente-se que eu quero continuar aqui. Queridos, enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, você também vencerá. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E o interessante que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que o primeiro Adão fracassou. E você já parou para pensar que ele fracassou justamente em um local que não era para fracassar? Ele estava em uma terra que mana leite e mel, no paraíso. Jardim do Éden significa jardim de descanso, onde havia presença abundante de Deus. Mas ali ele fracassou. Ao passo que a Bíblia diz que o segundo Adão, chamado Jesus, ele venceu em um local improvável.
Ele venceu em meio ao deserto, em um local inóspito, em um local de pouca produtividade, em um lugar seco, terra árida. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você pense nessa noite: pastor, não tem saída para mim, não tem solução para mim. Eu quero te dizer que isso é mentira de Satanás. Tem saída para você, tem resposta de Deus para você nessa noite, tem direção de Deus para você nessa noite. Então abra sua boca, comece a profetizar que o melhor de Deus é chegado na sua vida. Você é filho de Deus. Querido, sabe por que Jesus não cedeu ali? Primeiramente porque essa voz ecoou lá quando ele saiu do batismo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Segundo, ele tinha convicção da sua paternidade em Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Amados, quando eu sei quem eu sou em Deus, não existe muralha que pode me parar. Nada pode me deter. Diga glória a Deus. Queridos, eu tenho uma convicção tão grande que essa semana você vai ter surpresa de Deus na sua vida, que você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Você vai sair desse deserto, esse deserto vai servir de bagagem na sua vida, de testemunho pelo que Deus fez na sua vida. Tem gente que chegou aqui nessa noite dizendo assim: eu vou jogar a toalha. Deixa eu dizer para você: não joga não, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Não é, diga para o seu irmão: não é momento de jogar a toalha. Você não vai desistir, porque o Senhor é contigo. Veja bem, Adão, ele fracassou em meio a um local de deleite, de descanso. Jesus venceu em um local inóspito. Talvez disseram para você: não tem saída, não tem solução. As mensagens, os recados, as notícias são as mais terríveis possíveis. Deixa eu te dizer para você: Deus tem boas novas para você nessa noite, meu querido. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está abrindo portas para você. Deus está resolvendo causas na justiça. Deus está advogando a seu favor. Deus está julgando a seu favor. Deus está entrando com cura, com solução, com direção. Você pode virar para o seu irmão e dizer para ele assim: esse deserto não vai te matar. Diga para ele: essa prova não vai te matar. Essa prova não vai te matar não, muito pelo contrário. Assim como Lázaro morreu e a Bíblia diz assim: olha, não se preocupem não. Todos estavam pensando que a morte de Lázaro era para desonra. Não, morreu mesmo, acabou. O Senhor Jesus disse assim, quando tudo parecia perdido: 4 dias. Você pode imaginar um defunto 4 dias, dentro de uma tumba, enfaixado, todo enrolado, apodrecendo já, em estado de decomposição avançada. Aí o Senhor Jesus falou assim: não, essa doença não é para nada, essa morte não é para nada, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de Lázaro. Deixa eu dizer para você, essa prova que você está passando é para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Você vai sair mais forte. Diga para o seu irmão: você vai sair mais forte dessa. Você vai sair mais forte dessa. Você vai sair vitorioso da situação em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga assim: Deus é bom e o diabo não presta. Querido, ao passo que o segundo Adão faz o contrário, ele venceu em um lugar inóspito. Vence o mesmo inimigo que fracassou, fez com que Adão fracassasse. O mesmo inimigo, o Senhor Jesus, o vence no deserto. Você pode aplaudir o Senhor por isso. O mesmo inimigo, o mesmo maligno que derrubou Adão lá no jardim do Éden, Jesus agora o vence em um local inóspito. Querido, eu estive nesse deserto. É um morro, uma montanha enorme, cinzenta, feia. E Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Agora eu vou te dizer uma realidade. Se você focar no seu problema, você vai ficar no seu deserto. Você vai ficar nesse deserto. Se você focar nele, você vai ficar nele. Diga assim: ai. Diga forte: ai. Jesus não estava focado no deserto. Jonatas, quando Jesus estava ali sendo tentado, o diabo barulhando no ouvido dele, e ele combatendo com a palavra de Deus, ele não estava focado no que estava acontecendo ali, em meio àqueles pedregulhos, aquele sol escaldante, aquele frio gélido. Ele já te enxergava aqui nos dias de hoje. Ele tinha um foco maior. Diga para o seu irmão assim: existe algo maior na sua vida. Quando Jesus estava passando por tudo isso, ele já enxergava a igreja batista do sítio Santa Luzia.
Ele enxergava cada um de vocês aqui nessa noite e falava assim: vai valer a pena. E a voz ecoava no seu espírito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele tinha certeza de onde ele veio, de onde ele era, para onde ele estava indo e o que ele estava fazendo. Deixa eu dizer para você, Jesus está voltando e você é a igreja gloriosa. Pode aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus tinha um sentimento e uma convicção de quem ele era. Diga assim: eu também. Diga assim: eu também. Eu tenho essa convicção. Diga assim: eu sou filho, chamado para vencer. Aleluia, Deus é bom, meus queridos. Mesmo Jesus estando em meio ao deserto, ele tinha certeza que havia um propósito maior. Meus queridos, o segredo está aí. É quando nós estamos passando por uma provação. Eu não sei o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que está envolvendo. Não sei se é finanças. Eu não sei se é a cura de uma enfermidade, se é um problema familiar, se é a libertação de um vício. Não sei o que é. Mas a certeza de que haverá mudança é quando você foca em quem Cristo é na sua vida, e quem você é em Cristo Jesus, em quem você é no Senhor. Diga assim: eu sou filho de Deus. Você vai sair com essa convicção aqui nessa noite, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Alguém abra para mim, acompanhe comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Todos encontraram? Olha para você ver, a promessa que existe de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Eu estou dizendo e lançando uma palavra profética para você. Você vai prosperar em meio ao deserto. Você vai prosperar em meio à provação a qual você está passando. Deus te dará direção. A Bíblia diz assim: antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu te chamei. Eu vou dizer mais uma vez, para você sair daqui nessa noite leve, suave, e crendo que a sua vida mudou aqui hoje, no dia de hoje, em nome de Jesus. Antes de formá-lo, você pode ter ciência do que é isso. Você mesmo, sua mãe, nem mesmo pensava em gerá-lo. E a Bíblia diz assim: olha, antes mesmo de ser formado no ventre de sua mãe, eu já te chamava. Eu já te conhecia, eu já te escolhi. Em algumas versões, eu já te escolhi. Querido, então não tem deserto que vai parar você. Nada pode te deter. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isaías capítulo 43, versículo 1 diz assim: Josana diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim: eu te criei. O Senhor diz assim: eu te criei, eu te formei. Não tema, pois eu o resgatei, chamei-te pelo teu nome, você é meu. Querido, você é do Senhor, pronto e acabou. Você é comprado por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: você foi comprado por um alto preço, sangue carmesim de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Queridos, há uma promessa de Deus de que onde você estiver, você vai prosperar. Há uma promessa de Deus que, independente da circunstância, da situação, de alguma maneira ou de outra, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Quantos creem, diga glória a Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas foi eu que causei a situação. Não tem problema não. Deus vai honrar o nome dele na sua vida através da situação a qual você provocou. Pastor, não foi eu que provoquei, não tem problema, o nome do Senhor será glorificado nessa causa em que te colocaram e você se tornou vítima. Diga assim: eu creio nessa palavra. Sabe por quê, meus queridos? Isaías capítulo 43 diz assim: se você passar pelas águas, eu vou passar contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, não se queimará. A chama não arderá em você. Se por águas profundas, eu estarei ao seu lado. E você não se afogará. Pelo fogo, as chamas não o queimará.
Querido, a sua história muda hoje. Todo deserto tem um fim. E nós vamos declarar que hoje esse deserto cessa na sua vida. Chegou o fim dessa provação. Chegou o dia do nome do Senhor ser exaltado e glorificado na sua vida. Diga glória a Deus. Então, meus queridos, a maneira como você reage vai determinar o tempo que você vai continuar no deserto. Diga assim: a partir de hoje, eu vou viver a palavra de Deus, eu vou declarar a palavra de Deus. Declare a palavra, meus queridos, viva a palavra. Diga: você é filho, eu sou filho, a tua palavra diz que se eu passar no fogo, a chama não arderá em mim. Se eu entrar nas águas, elas não me afogarão, porque o Senhor está comigo e eu sou teu filho. Deus muda a sua história hoje. Diga para o seu irmão: Deus muda a sua história hoje. Talvez você está falando assim: pastor, é impossível. Não, a palavra de Deus diz que não há nada impossível ao Senhor. Servimos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus do impossível. Você sabia que para que o impossível se manifeste, é necessário que o impossível aconteça na sua vida? Quantos estão precisando de um milagre? Diga glória a Deus. Você crê na palavra de um profeta? Diga glória a Deus. Eu vou liberar a palavra profeta na sua vida. E vai mudar hoje em nome de Jesus. Pastor, é causa na justiça, não tem problema não. A Bíblia diz que ele é advogado e juiz. Pastor, é problema de enfermidade, não tem problema não. Ele faz cego enxergar com barro. Pastor, a restauração de um casamento, não tem problema também. Seja o que for, Deus entrou com recurso hoje na sua vida. Agora, se nós lermos o texto cuidadosamente, do capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver ali que quando o inimigo chegou, pensando que Jesus estava totalmente fragilizado, ele se enganou. Ele estava cheio da palavra e do poder de Deus. Toda vez que o inimigo vinha tentar o Senhor, usando a própria palavra, o Senhor declarava a palavra. Ele vinha com outra palavra, o Senhor declarava outra palavra. Queridos, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Tem muitos cristãos, muitas pessoas vivendo em deserto anos e anos, porque não estão praticando essa verdade, que é a palavra de Deus. Ela mudou a minha história, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida da minha família, ela mudou a minha geração, ela alcançou toda a minha família. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Libertará de quê, pastor? De todas as situações, de todas as mazelas. É bíblico, é promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E se nós pararmos para analisar, quando nós decorremos o texto aqui, leia comigo aí, Mateus capítulo 4. Interessante, pastor Salomão, que ele vai tentar naquilo que ele pensa que nós estamos precisando. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Teve fome. Versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Você está vendo como é que o inimigo é sagaz? A Bíblia, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Quem disser fome vai acertar. Diga fome. Então, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quem é que chegou? O tentador. E o que ele justamente oferece? Pão. Está escrito, versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, no momento de fragilidade, pode aparecer pratos. Diga para o seu irmão assim, vigia. Diga para ele, vigia. Diga para ele assim, a bênção está chegando. Tenha discernimento, crente, em nome do Senhor Jesus. Ele chega aparentando ali de que aquilo é algo de Deus. E naquele momento ali, se Jesus tivesse aceitado e tivesse transformado, ele tinha poder para transformar? Tinha.
mas não era o propósito. Diga assim, não era o propósito. Não era o propósito. O propósito dele era muito maior do que transformar pedras em pães. O propósito dele era salvar a mim e a você. No momento de provação, o inimigo chega, calçando sapatinho de veludo, e sopra, para tentar nos confundir. Diga assim, está amarrado, em nome de Jesus. Diga assim, eu não serei confundido. Diga assim, eu conheço a voz do pastor, do meu pastor. Continuando aqui, versículo 5, então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu estou lendo isso aqui, amados? Porque a maneira de nós vencermos o deserto é tendo a palavra em nossos corações e declarando ela em nossos lábios. Diga assim, eu vou declarar a palavra de Deus, mesmo em situações adversas. Continuando aqui, você viu que Jesus sempre fala, também está escrito. Também está escrito. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Diga glória a Deus. Queridos, essa palavra tem o poder de transformar tudo na sua vida, uma vez que ela é declarada. Diga glória a Deus. Então nós vemos ali que o primeiro Adão fracassou aonde não era para fracassar. O segundo Adão vence num local totalmente impróprio, inóspito, deserto, solitário, solidão, sozinho, num sol estorricante, num frio terrível, mas sempre usando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento os anjos vieram e o serviam. Diga glória a Deus. Tem anjos aqui nessa noite para ministrar sobre a sua vida. Anjos direcionados pelo Senhor. Queridos, vamos ficar de pé. Eu quero aqui, porque não é pelo meu muito falar, eu quero dizer algo para você, e eu tenho uma convicção tão grande no meu espírito, de que você sai desse deserto hoje. Eu tenho essa convicção. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Hoje você vence. Hoje o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você terá surpresa nessa semana. Você será surpreendido pelo Senhor. Oh, aleluia. Deus está visitando a sua causa nesse instante. Você não está sozinho nesse deserto não, meu irmão. Você não está sozinho nesse deserto não. O Senhor está contigo. Existe uma voz que ecoa no seu espírito, dizendo que você é filho dele. E que você hoje vence, em nome do Senhor Jesus. Independente do tamanho do deserto que você está passando, grande ou pequeno, seja noite ou dia, quente ou frio, o Senhor estando presente contigo, sempre haverá um céu azul
e a certeza de dias melhores, porque você é filho de Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Arthur, desliga essas luzes aqui, por favor. Feche os teus olhos. Queridos, eu quero chamar você. Eu não sou de fazer isso. Você que se identificou com essa palavra. Eu tenho um rema para te dizer nesse finalzinho aqui. A história da humanidade, ela foi mudada, porque um homem venceu o diabo no deserto. Eu quero te convidar, independente da sua causa, da sua situação, para que você venha aqui à frente. Nós queremos te ungir, queremos orar por você. A palavra de Deus diz que a palavra dele é como a marreta, o martelo que esmiuça a penha. Saia do seu local, queremos orar com você. Pode vir aqui, você que está com uma causa na justiça, precisa de uma cura de enfermidade, a salvação de um parente. Você que chegou e disse: pastor, acabou, não tem mais saída, acabou para mim. Pode chegar para cá. Eu quero chamar os pastores aqui. Pastor João Soares, pastora. Queridos, para que um grande milagre se manifeste, há uma necessidade da impossibilidade na sua vida. E eu quero te dizer nessa noite: Jesus venceu no deserto, para você vencer hoje. Eu quero que você feche os teus olhos nesse instante, e no ato de fé, assim, a Bíblia diz que quando o diabo se afastou, que Jesus disse: agora basta, chega. Eu dou um basta nessa situação. Deixa eu dizer para você, olha o que o Espírito Santo está te dizendo. Começa a visualizar isso. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu dou um basta nessa situação, eu mudo a sua história. O Senhor está dando um basta nessa situação, nesse impossível. Debaixo dessa autoridade que existe aqui nessa noite, através do Espírito Santo, no nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, que a partir de hoje, dia 4 de setembro de 2022, que fique gravado na sua memória: Deus mudou a sua história. O Senhor está fazendo você avançar na noite de hoje. Você está subindo degraus na noite de hoje. Aqueles que estavam tentando te confundir serão confundidos a partir de hoje. Aqueles que te perseguiam vão bater em retirada hoje, em nome de Jesus. Você será curado hoje, curado das emoções, curado da depressão, da angústia, da ansiedade, da enfermidade física, da escassez financeira. Deus dá um basta hoje. Chegou um tempo de prosperidade na sua vida, chegou um tempo de crescimento na sua vida. Reaja nesse deserto, em nome do Senhor Jesus, e comece a trazer à existência aquilo que você quer que aconteça na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar. Arabaxará. Cante. Ele me encontrou, Aleluia. me secou. Vai para o seu lugar dizendo: a minha história muda hoje, mudou hoje. Canção Aleluia. que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Feche teus olhos, declare isso.
sou Aleluia. Declare isso. filho Aleluia. de Deus. Este é o dia que fez o Senhor. Eu não sou mais Aleluia. escravo do medo. Viva como filho.